Olá pessoal, e nesse vídeo eu vou resolver algumas questões sobre funções e gráficos de vestibulares anteriores da UERJ, de provas passadas, tentando já preparar para essa próxima prova dessa semana, tá ok? Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E vamos então resolver as questões. Essa aqui caiu em 2024, primeiro exame de qualificação, questão 32. Observe o plano cartesiano no qual estão representadas as funções f e g. Função f, essa azul, é uma reta, portanto ela é uma função afim ou função do primeiro grau. A gente viu isso no vídeo passado, meu de teoria. Se vocês quiserem, ao final desse vídeo, vão estar as indicações para vocês verem os vídeos de teoria e também no primeiro comentário fixado e na descrição, tá? E aqui está mais uma reta, que é a outra função, a função g. Então, também uma função afim. O ponto P de interseção entre os gráficos dessas funções possui a abscissa W. Então, está aqui o ponto P, desculpem, e tem a abscissa W, cujo valor é... Bom, se esse ponto pertence tanto a uma reta quanto a outra, ela tem que ser, vamos dizer assim, solução para as funções f e g. Ou seja, eu tenho uma função f, se eu colocar este ponto y e este ponto x, essa sentença formada depois disso será verdadeira, né? Ela satisfaz essa condição. E também vai satisfazer para a função g. Então, o que eu tenho que fazer aqui é, primeiro, achar a lei de formação dessas funções, tá? Bom, a primeira é a função f de x. Então, eu vou colocar aqui que f de x é igual a x mais b. E também vou colocar aqui o g de x, só que eu não vou usar o a e o b, porque ela é uma outra função, então os valores vão ser diferentes. Então eu vou dizer que ela é uma, vamos lá, c vezes x mais d. Tem o mesmo jeitão, mas os números são diferentes, ok? Bom, como eu vou fazer para achar a, b, c e d? Ele me deu 2 pontos. Quando eu tenho 2 pontos, já dá para achar qual é a equação da reta, porque uma vez determinados 2 pontos, a reta se acha, se encontra. A mesma coisa aqui. Então é isso que eu vou fazer. E a segunda coisa, se vocês lembrarem desse mesmo vídeo que eu falei, o ponto que uma reta intercepta o eixo dos y é justamente o valor do termo independente. Então, nesse caso aqui, para a função f de x, esse aqui é o b, e para a função g de x, esse aqui é o d de dado, tá? Então eu já tenho dois valores aqui. Eu vou até reescrever. O f de x é igual a ax mais 15, que é o b aqui. E aqui o g de x é igual a c vezes x mais 1. Perfeito? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir os outros pontos, tanto este no f quanto este no g, e tentar achar a variável que ainda falta, que é o a e o c. No caso aqui do f de x, nesse ponto aqui, eu tenho que esse ponto é o ponto em que x é igual a 5 e y é igual a 0. Assim como esse aqui é o ponto em que x é menos 1 e y é igual a 0. Então vamos jogar lá. Y e f de x são iguais, né? São equivalentes, melhor dizendo, tá? Assim como o g de x, nesse caso, tá? Então vamos lá. Para o f de x, que é azul, quando x é 5, y é 0. Então 0 é igual a vezes 5 mais 15. Portanto, 5a é igual a menos 15. Né? Eu jogo 15 lá para o outro lado, ou subtraio 15 dos dois lados. E agora eu divido por 5 dos dois lados. Então vai ficar a é igual a menos 15 sobre 5, que é igual a menos 3. Então o a está resolvido. Agora vamos aqui para achar o c. Nesse caso aqui, o x é menos 1 e o y é igual a 0. Então vamos lá. O g de x é igual a 0 e o x é igual a menos 1. Boto parênteses para não atrapalhar. Mais 1. Aqui vai dar menos c,
que jogando para o outro lado, ou somando C dos dois lados, vai dar que C é igual a 1. Beleza? Então agora vamos escrever as funções. Então essa f de x é igual a menos 3x mais 15, né? Coloquei o a e o b aqui, essa é a função. Vou separar isso aqui, tá? Aqui é 15. E aqui o g de x é igual a c, que é 1, então nem vou colocar, né? Vezes x, mais d, que é 1. Pronto. Então agora, para achar esse ponto, esse é o ponto em que tanto x quanto y são iguais, né? Para as duas. Então, o mesmo y para f e para g ocorre quando eu tenho o mesmo x para ambas também aqui, que ele chamou de w, né? Então, eu posso igualar g de x com f de x nesse caso aqui. Então, se eu igualar, eu vou ter que menos 3x mais 15 é igual a x mais 1. Logo, jogando x para o outro lado, dá menos 4x é igual a 1 menos 15, então menos 14. X é igual a menos 14 sobre menos 4. Dividindo por menos 2 em cima e embaixo, ou corta o sinal e divide por 2, isso aqui vai dar 7 meios. Então esse é o W daqui. Esse é essa abscissa aqui. Então, letra C. Perfeito? Próxima. Os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm vida útil que varia entre 4 e 6 anos, tá? Dependendo do tipo de veículo. Nos gráficos está representada a desvalorização de 4 desses veículos ao longo dos anos, a partir de sua compra na fábrica. Com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano foi. Então, o tempo vai aumentando e o valor dele vai caindo, ou seja, uma desvalorização. Mesma coisa, todos eles. Então, ele quer saber qual desvalorizou mais por ano. Ele não está falando em percentual, ele está falando em quantos reais por ano. Teve uma questão parecida com essa que eu trabalhei também no material. Vocês podem acessar lá no final, tá? Nesse caso aqui, essa reta, ela variou de 75 a 25, ou seja, eu tive um delta aqui de 50, uma variação de 50, nesse pedaço aqui, e aqui eu tive uma variação de 5 anos. Então, eu desvalorizei 50 mil reais, né, porque ele tem vezes 1000 aqui, em 5 anos, ou seja, esse valor foi de 10 por ano. 10 mil reais por ano, tá? Como todos estão em 1000, não tem problema nenhum. Agora, é interessante a gente frisar que a escala dos gráficos não está igual. Você vê que daqui para cá, por exemplo, tem a mesma distância aproximada, mas não variou 50, variou menos que 50. Então, a escala não é igual e isso às vezes pode enganar. Por isso que tem que fazer esse cálculo aqui. Nesse caso aqui, de 10 para 60, ele variou 50. 60 menos 10, 50. E aqui variou 4. Então, essa variação foi de 50 mil reais em 4 anos. 50 dividido por 4 é a mesma coisa que 25 dividido por 2, que é a mesma coisa que 12,5. Ou seja, 12,5 mil reais, ou seja, 12.500 reais por ano. Aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho uma variação de 36. 50 menos 14, 36. Em 6 anos. Então é 36 dividido por 6. Ele desvalorizou 6 mil reais por ano. Por fim, aqui variou 20 em 4 anos. Né? Então, eu tenho 20 dividido por 4, que dá, isso aqui é 20, 5 mil reais por ano. O que ele pergunta é o que mais desvalorizou. Ora, entre 10, 6, 5 e 12,5 é o 12,5. Né? O veículo 2, letra B. Ok? Próxima. O lucro L de uma empresa com a venda de camisetas é modelado pela expressão L de x igual a 2.500x mais 10x ao quadrado, sendo x a quantidade de lotes de 100 camisetas. Então, x
é a quantidade de lotes de 100. Então, quando eu tenho um número de camisetas, eu tenho que dividir por 100 para saber quantos lotes. Então, x é a quantidade de lotes. X é igual ao número de camisetas dividido por 100, sempre, tá? De acordo com esse modelo, o lucro obtido com 4.000 camisetas em reais é igual a... Então, se eu tenho 4.000 camisetas, eu primeiro vou calcular esse x. Isso aqui dá 4.000 dividido por 100, que dá 40 lotes. Ok? 40 lotes. Esse x é que eu vou jogar nessa expressão aqui para eu poder calcular qual é o lucro. Então, simplesmente o lucro de x é uma função de x, né? É igual a 2.500 vezes 40 mais 10 vezes 40 ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar 25 vezes 4, 100 com mais 3 zeros. Então, 100.000 mais 40 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 com mais 2 zeros. 1.600 vezes 10, 16.000. Então, isso aqui vai dar 116 mil reais de lucro. Letra A. Beleza? Por que eu coloquei esse problema? Porque isso aqui, de certa forma, mostra um pouquinho aquela ideia da função composta, embora a gente não precise encontrar ela. Mas assim, eu tenho na realidade o número de camisetas. Eu transformo as camisetas em lotes e depois os lotes é que entram aqui. Então eu teria um L do X de camiseta, entendeu? Algo mais ou menos assim. Mas resolveu-se sem precisar recorrer a isso, tá? Próxima. Um estudante possui uma calculadora que permite realizar a seguinte operação por meio de uma tecla especial. Ao digitar um número x diferente de menos 1, tem que ser diferente de menos 1 para não dar zero no denominador, e em seguida apertar essa tecla, o resultado obtido é 1 sobre 1 mais x. Então, peguei um número, apertei essa tecla, ele vai aparecer 1 sobre 1 mais x. É isso que acontece, tá? Após digitar o número 9 nessa calculadora e apertar a tecla especial 2 vezes seguidas, o resultado obtido será. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquemático aqui, tá? Eu vou pegar o número 9, isso aqui vai entrar na calculadora e eu vou apertar a tecla que calcula esse 1 sobre 1 mais x. Essa é a minha função que transforma o 9 em alguma coisa. E depois esse alguma coisa, como eu vou apertar de novo a tecla, é isso que vai entrar na segunda função. 1 sobre 1 mais x. Para aí sim sair o resultado que eu quero. Poderia-se calcular a função composta? Poderia, mas não é necessário. Deixa eu botar aqui entre parênteses para ficar certinho. Que seria basicamente, o valor está aqui 1 sobre 1 mais x, e isso entraria no lugar desse x aqui. Mas eu vou fazer isso com números. Então, o que é que eu vou ter aqui nesse ponto? Aqui nesse ponto, esse 9 vai ficar no lugar do x. Então, eu vou ter 1 sobre 1 mais 9. Ou seja, 1 sobre 10. Então, agora é esse 1 sobre 10 que vai entrar aqui nessa função. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 1 mais 1 sobre 10. Essa é a resposta. Então, se eu fizer aqui o MMC, que vai dar 10, multiplico por 10 em cima e embaixo, então isso aqui vai dar 1 sobre 10 vezes 1, 10, mais 1 sobre 10. Certo? Divisão de duas frações, porque isso aqui pode ser interpretado como 1 sobre 1. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui vai dar 11 sobre 10, aqui vai dar 10 sobre 11. Então, o que eu tenho aqui na saída, nessa saída aqui, vai ser 10 onzeavos, depois de apertar 2 vezes a tecla. Letra C. Beleza? Próxima. Um professor precisou ajustar as notas x de seus alunos, transformando-as em y por meio da equação y é igual a x mais b. Então veja que o que ele quer fazer é a mesma ideia que eu passei em um dos vídeos sobre funções e gráficos que eu fiz, um dos 3 vídeos em preparação para a prova da UERJ.
cujos links estarão no final desse vídeo e também na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eu falava o seguinte: a função é como se fosse uma caixa transformadora, ela transforma algo em outra coisa. Então, essa caixa transformadora aqui transforma a nota X que o aluno tirou em Y, que é o que ele seria a nota ajustada pelo professor lá pelo critério que ele achou que deveria fazer. Então, é como se fosse uma caixa que eu entro com X e saio com Y. E ele tem duas situações aqui. Uma primeira em que ele tirou 60, o aluno, e passou a ser 100, e a segunda, que tirou 10, passou a ser 60. Então, como é que acontece isso? Isso aqui é o X do primeiro ponto. Isso aqui é o Y do primeiro ponto. Isso aqui é o X do segundo ponto. Isso aqui é o Y do segundo ponto. E ele quer saber o aluno que alcançou 30, ou seja, o aluno cuja entrada X é 30, teve a nota alterada para. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro encontrar justamente a função, ou seja, a lei de formação dessa função, encontrar o A e o B, e aí, jogando o X, eu vou achar o Y correspondente. Tendo 2 pontos, como isso aqui é uma reta, eu consigo encontrar. Então, vamos lá. Vamos jogar o primeiro ponto aí. Y é igual a AX mais B. Essa é a equação. Vamos jogar o primeiro ponto. Primeiro ponto, o Y é 100. Está aqui, ó. Y é 100. É igual a AX. A é o que eu quero saber, uma das coisas. E X é 60. Está aqui, ó. Esse X aqui. Vezes 60 mais B. Ou seja, 60A mais B é igual a 100. Tá bom? Vamos aqui do lado para o outro ponto. Como é que é o outro ponto? O Y agora é 60. Então, 60 é igual a vezes X, está aqui, é 10, mais B. Então, ordenando aqui também, vai ficar 10A mais B igual a 60. Um sisteminha com duas variáveis, duas equações. Vamos resolver aqui por subtração ou adição, como queira, né? Vou jogar essa equação aqui embaixo. 10A mais B é igual a 60. E eu vou fazer uma subtração das duas, porque me convém. A primeira menos a segunda. Então, 60A menos 10A dá 50A. O B corta com B. E aqui 100 menos 60, 40. Então, tá aqui. A é igual a 40 sobre 50, ou 4/5. Não preciso transformar em decimal não, porque dá mais trabalho. Então, o A sendo 4/5, eu vou jogar em uma das equações. Por exemplo, essa aqui. 10 vezes 4 sobre 5. Então, vai dar 10 vezes 4/5, que é o A, mais B igual a 60. Aqui eu posso simplificar por 5, dá 2 em cima, dá 1 aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. Então, 8 mais B é igual a 60. B é igual a 60 menos 8, 52. Beleza? Então, tem o A e o B aqui. Vamos escrever, então, qual é essa equação? Vamos lá. Y é igual a... A é 4/5. Então, 4/5 de X mais B, que é 52. Olha aí. Então, ele quer saber qual é o valor de Y quando o X é 30. Então, é só botar agora o 30 aqui no lugar do X. Y é igual a 4/5 vezes 30 mais 52. Aqui dá para simplificar por 5. Dá 6 aqui. Y é igual a 6 vezes 4, 24 mais 52. Tenho o prazer de ser 76. Letra C. Ok? Vamos então para a próxima.
A função quadrática f, definida por f de x igual a menos 3 meios de x ao quadrado mais 6x mais 4, sendo x um número real, é representada graficamente pela seguinte parábola. A parábola está aqui. Na parábola, o ponto P, que representa a interseção com o eixo das ordenadas, e o ponto Q formam um segmento PQ, que é paralelo ao eixo das abscissas. Se ele é paralelo ao eixo das abscissas, quer dizer que o valor de y que ele corta aqui no P é o mesmo valor de y desse ponto Q. Ok? Porque ele quer saber a distância entre os pontos P e Q. Se a distância entre os pontos P e Q, se eu traçar aqui uma vertical para baixo, perdoem aí a firmeza da mão, é essa distância. P até Q é a distância que eu tenho aqui do zero até o meu x que eu quero calcular. Vou chamar aqui de W, que nem tem uma questão que usou o W, tá? Então o que eu tenho que fazer? A gente não viu função quadrática nas revisões que eu dei até agora, porque a princípio não vi nenhuma questão que caísse. Mas aqui basta usar o fundamento da questão sobre funções. Olha só. Esse ponto P é o ponto em que a curva corta o eixo dos y, ou seja, quando x é igual a zero. Então, se o x é igual a zero aqui e x é igual a zero aqui, f de x é igual a 4. Então, eu já sei que aqui esse ponto é 4. É nesse ponto, onde a ordenada é 4 e a abscissa é 0, que essa curva corta o eixo. Se aqui é 4, o que tem que acontecer? Ela tem dois pontos em que esse valor é 4. Eu vou jogar 4 no valor de y, que é o f de x, e vou encontrar qual o x que atende a isso. Um dos x vai ser o 0 e o outro vai ser o que eu quero. Vamos lá, vamos fazer que fica mais fácil entender. Essa função f de x, que é o próprio y, é 4. Então eu vou jogar aqui 4 é igual, aí vou repetindo tudo, menos 3 meios de x ao quadrado, mais 6x, mais 4. Ó, de cara, 4 foi embora com 4, foi embora, tá? Então eu vou jogar esses 3 meios de x ao quadrado mais 6x para o outro lado igual a zero. Então, ó, 3 meios de x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Vamos multiplicar tudo por 2 para facilitar aqui, né? Então dá 3x ao quadrado menos 12x, porque ao multiplicar por 2, esses 2 aqui do denominador sumiu. É igual a zero. Olha só, eu posso colocar x em evidência. X que multiplica 3x menos 12 é igual a zero. Nem vou usar a fórmula de resolução do segundo grau, da equação do segundo grau, ou fórmula de Bhaskara. Vou fazer por evidência e já resolve. Quando eu tenho um produto de duas coisas que dá zero, ou isso é zero, ou isso é zero. X igual a zero é uma das soluções, né? Porque é o ponto que cruza, né? Quando é 4, o ponto que cruza aqui. A outra solução vai ser justamente esse ponto aqui. Então, 3x menos 12 é igual a zero. 3x é igual a 12, de onde se conclui que x é igual a 4. 12 dividido por 3. Então, esse valor aqui, esse w que eu chamei aqui, é 4. Ora, ele quer a distância entre os pontos P e Q. A distância entre P e Q é a distância entre 0 e 4. Ou seja, isso aqui dá 4. Letra B de bola. Beleza? Próxima. Observe os gráficos das funções reais f e g definidas por f de x igual a 2 elevado a x e g de x. Esse 8 está no lugar errado, me perdoem. Esse 8 está aqui. G de x igual a 1 sobre 8 elevado a x menos 1, sendo x pertencente ao conjunto dos números reais. Sendo A, x0 e y0 é o ponto que tem essas coordenadas. O ponto de interseção desses gráficos, qual é esse ponto? Então, quer saber onde essas duas funções se cruzam. Bom,
olha só, de novo o conceito de que duas funções, se elas têm um ponto pertencente a elas, que é o ponto da interseção, esse ponto é solução para as duas equações. Então, esse ponto x0 e y0 tem que entrar aqui e tornar essa sentença verdadeira e tem que entrar aqui também e tornar essa sentença verdadeira. Então, não é função afim, não é função do primeiro grau, é uma função que eu não estou habituado, mas vai ser resolvido do mesmo jeito. Ou seja, aqui o f de x e o g de x são iguais. Então, é só igualar essa aqui nessa aqui. Vamos igualar? 2 elevado a x é igual a 1/8 elevado a x menos 1. Agora é a manha que você tem que ter para trabalhar com potências. Inclusive, eu tenho até uns vídeos sobre exponenciação que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para se vocês quiserem assistir. É uma série, na realidade, de vídeos. Acho que eu vou botar a série inteira aí. E que aí vocês vão ver as propriedades e aí você começa a ter essas manhas. Que manhas? Vamos lá. 1/8. Gente, 1/8, esse 8 é potência de 2, é 1 sobre 2 ao cubo. E a gente sabe que quando eu tenho, vou fazer aqui, 1 sobre 2 ao cubo. Quando eu tenho o inverso de uma potência, é como se aqui em cima tivesse 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 0 menos 3, ou seja, 2 elevado a menos 3. Então, sempre que eu tenho o inverso de uma potência, é só eu colocar a mesma base, que é 2, elevado ao expoente negativo, 2 elevado a menos 3. Então, tudo que está aqui dentro é 2 elevado a menos 3. Então, olha só, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3. Lembra que o objetivo em equações desse tipo é sempre você colocar a mesma base, é por isso que eu fiz isso. Outra propriedade das potências. 2 elevado a algo vai ser 2 elevado ao produto. Ou seja, quando eu tenho expoente de expoente, é só eu fazer o produto dos expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3 vezes x menos 1. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3x, eu estou abrindo lá aquele parêntese, mais 3. Bases iguais. Para ser igual a essa expressão, eu tenho apenas que igualar os expoentes. Então, acabei com a equação exponencial. Ela virou um simples x é igual a menos 3x mais 3. Soma 3x dos dois lados, vai dar 4x é igual a 3, logo, x é igual a 3 quartos. Já achei o x. Então, eu já sei que ou é a letra A ou é a letra C. Perfeito? O que eu tenho que fazer para achar agora o valor de y? É jogar numa delas e achar o valor. Bom, 1/8 elevado a x menos 1 vai me dar trabalho à beça. Mas 2 elevado a x não. Então, basta achar o f de x. O f de x, que é o próprio y, vou até botar aqui, vai ser igual a 2 elevado a 3 quartos. Agora também tem mais uma questão aqui de potenciação. Quando eu tenho um denominador na expressão, significa que isso aqui, no expoente, melhor dizendo, significa que esse denominador é justamente o índice da raiz. Então, 2 elevado a 3 quartos é a mesma coisa que 2 elevado a 3, e o 4 vem para a raiz, e vem para cá, ó. Então, raiz quarta de 2 ao cubo. Ou, também conhecido como raiz quarta de 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, qual é o meu ponto? O ponto é justamente o ponto que tem as coordenadas x igual a 3 quartos e y igual a raiz quarta de 8. Letra A. Beleza? Próxima. Para a fabricação de até 1.000 embalagens, uma indústria tem o custo fixo inicial de R$ 400, somado ao custo de R$ 3 por unidade produzida, sendo cada embalagem vendida por R$ 6.
Calma que isso aqui vai ficar claro ali embaixo. Sabe-se que o custo total de produção C de X e o valor total obtido com a venda das embalagens V de X, sendo X um número natural, podem ser modelados pelas funções. Então ele nada mais fez que já traduzir para a gente as duas expressões desse texto de cima. Olha só, para a fabricação de até 1000 embalagens, ou seja, x entre 0 e 1000, embaixo também, x entre 0 e 1000, uma indústria tem um custo fixo inicial de R$ 400, ou seja, o custo é igual a 400, somado ao custo de R$ 3 por unidade. Se o x é o número de unidades, o custo de todas essas unidades é 3 vezes x. Então, 3x. 400 mais 3x. Então, esse é o custo fixo inicial, que é o C de x. Sendo cada embalagem vendida por 6. Então, a minha venda total, né, o que eu arrecado com a minha venda, é R$ 6 vezes a quantidade vendida, x. Então, V de x é igual a 6x. Então, basicamente, a gente quase pode abandonar todo o resto e ficar só com essas expressões. Para alcançar o lucro mínimo igual ao custo fixo inicial mais R$ 100, deve ser fabricada a seguinte quantidade de embalagens. Então, ele quer que o lucro mínimo... O que é o lucro? Lucro é igual ao valor de venda menos o valor de custo. Esse é o meu lucro. É igual ao custo fixo inicial que ele deu aqui em cima. Aqui, ó, R$ 400 é o custo fixo inicial. Mais R$ 100, ou seja, vai ser igual a 500. Então, isto vai ter que ser igual a 400 mais 100, que é igual a 500. Pronto. V, quem é V? 6x. Menos C, quem é C? Vamos botar o parêntese. 400 mais 3x. Não esqueçam do parênteses, pelo amor de Deus. Isso é igual a 500. Vamos trabalhar isso aqui, 6x menos 400, eu estou jogando menos aí em todos os termos, menos 3x é igual a 500. 6x menos 3x vai dar 3x. Somo 400 dos dois lados, aqui vai sumir, 500 mais 400, 900. Logo, x é igual a 900 dividido por 3, que dá 300. Então, para alcançar esse lucro mínimo, a quantidade de embalagens tem que ser produzidas 300. Letra C. Beleza? Bom, foram essas as questões. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver também pode colocar nos comentários que eu vou responder. E se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado de novos vídeos legais como esse aqui, cujo intuito é ajudar vocês, tá? Aqui estão alguns vídeos que eu estou indicando também, que é justamente a parte teórica de todo esse conteúdo aqui, tá bom? Como eu prometi. Um grande abraço. E se você vai fazer a prova, boa prova!